Pode uma nação nascer em um só dia? É a pergunta desse Shabat. Isaías 66, versículo 8. Pode uma nação nascer em um só dia? É a pergunta que fica na nossa mente nesse Shabat. O último ataque do inimigo, o último ataque dos homens malignos da terra. É dizer, esse Israel que está aí não é o Israel verdadeiro. Olha que ponto que chega. Esse é um Israel da ONU, dos Estados Unidos. Não é o Israel verdadeiro. Essa nação em um dia foi construída. Essa nação não tem nem 80 anos. E já é primeiro mundo. Não tem nem 80 anos. E já é primeiro mundo. O Brasil é terceiro mundo. Porque não tem o quarto, o quinto, o sexto mundo. Isso não existe. Porque são muitos ladrões, muitas pessoas imoral. Se a pessoa não mata, não rouba e não destrói, mas as pessoas apoiam esses tais que assim o fazem e se torna um país de terceiro mundo. Mas o assunto hoje é Shabat. O assunto é essa nação que em um dia foi estabelecida. Fizeram uma reunião em um dia e estabeleceu essa nação de acordo com o versículo de Isaías 66, versículo 8. Pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, até então era difícil de responder. Mas depois que Israel foi estabelecido em um só dia, aí nós passamos a crer, acreditar na palavra de Deus, que as coisas é feita conforme Deus assim o quer. O inimigo é tão sujo, muito sujo, que no ano 70 tentou eliminar Israel, tentou acabar com esse povo. Porque é aquilo que eu sempre falo. Quem está na mentira, a verdade passa a ser o incômodo. E para implantar a mentira tem que apagar a verdade. Como está escrito no livro sagrado. Tudo que esse Deus fez, tudo que esse Deus deu a Israel e não fez assim a nenhuma outra nação da terra. Estamos falando todos os dias. Salmo 147, os dois últimos versículos. Está dizendo essas palavras. Tudo que o Criador fez, tudo que o Criador deu a Israel. E não fez assim a nenhuma outra nação da terra. Vocês veem, vamos falar aqui alguns atentados que o inimigo fez para destruir Israel. Anos 70 pelos romanos. Né? Igreja Católica Apostólica Romana. Anos 70, romanos destrói Israel. E qual que é o fim? Apagar a verdade. Apagar a identidade do Criador. Apagar as coisas do Criador. Apagar aquilo que foi dado a Israel. Anos 70, uma destruição geral. Anos 70, Israel passa a não ser mais país. Por causa de quem? Por causa dos romanos. Você entendeu? Guerra religiosa.
porque destruíram o templo. Pegaram o templo com ódio e destruíram aquele templo e roubaram os seus pertences, entendeu? Uma guerra religiosa lá no ano 70. Depois, as cruzadas, levantada para ver se o povo de Israel não ia mais voltar ali e estabilizar ali o seu país que novamente. Depois, Santa Inquisição, os 600 anos que nós sempre tem falado aqui, né? Guerra contra os judeus em todos os territórios do mundo, inclusive na Europa. Os maiores atentados da Igreja Católica contra o povo judeu foi na Europa. Perseguir, roubar e matar. Nisso, eles se especializaram nisso. Tudo para implantar a mentira. Foram 600 anos de guerra religiosa na Terra. Para implantar a mentira, que nós sempre estamos falando, temos provado, a história prova isso, entendeu? E nós trabalhamos em cima da verdade. Trabalhamos em cima da verdade. E esse livro sagrado tem um versículo, João 8:47, que ali está escrito: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Senhor Yahushua disse para os religiosos da época: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós não sois de Deus, porque vocês não ouvem. Vocês fazem ao contrário. Vocês aceitam a doutrina da Igreja da Santa Inquisição. Vocês aceitam a doutrina de homem. Vocês aceitam que lá naquela congregação da Santa Inquisição não pode falar o nome de Deus? Se falar, o pastor expulsa. Vocês aceitam isso? Você entendeu? Mas começa a partir de hoje ouvir a palavra de Deus. Começa a partir de hoje ser de Deus. E Deus chama vocês. E a palavra do nosso Deus é: aprenda de mim que sou manso, sou humilde. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então o chamado de Deus é para todas as pessoas. É só se despertar nesses últimos dias. E depois, no Holocausto, a história diz que foram mortos 6 milhões de judeus. Você entendeu? Usaram o Hitler, mas isso vai ser investigado ainda. Isso tem que ser investigado. Como diz o profeta Isaías 62, não me calarei até que saia a sua justiça. Você entendeu? Só ali foram mortos 6 milhões de judeus na conta deles. Na conta deles. Você vai acreditar em mentirosos? Você vai acreditar em homicidas? Na conta deles, 6 milhões de judeus. Você entendeu? Então nós sabemos que é muito mais. É muito mais. Você entendeu? Então, e agora, o último atentado é: esse Israel que está lá não é o Israel. Depois que eles atentam para destruir 3 ou 4 vezes, não consegue destruir, agora vem com essa jogada. Esse Israel que está aí não é o Israel. Não é o Israel. Estão ouvindo? Então fique atento. Porque o nosso Senhor Yahushua disse: o diabo veio matar, roubar, destruir. E ele é chamado na nossa Bíblia de pai da mentira. Ele mente para o povo. Ele mente para o povo. Você entendeu? Vocês estão entendendo a mensagem? Ele não pôde destruir o povo. Ele não pôde apagar o nome sagrado.
Porque a profecia da nossa salvação inclui o nome sagrado. A profecia do perdão dos nossos pecados inclui o nome sagrado. Você entendeu? Então tem muitos charlatões por aí que trocam o nome e dizem: esse Israel não é o Israel. Não é. Estão entendendo? Então essa é a jogada do inimigo daqui para frente. É pregar que este Israel não é o Israel de Deus. Pregando contra a profecia de Isaías 66 e versículo 8. Leia em várias traduções, você vai entender que se trata de Israel. Pode uma nação nascer em um só dia? E essa nação tem menos de 80 anos e já é primeiro mundo. Estão ouvindo? Isso para vocês não é um milagre do Criador? Então, vocês sabem que alguém vai chegar em vocês e vai dizer: este não é o Israel, esse é o Israel da ONU, dos Estados Unidos. Mas você vai ter uma base bíblica para encarar esses homens malignos da terra que traz esta mensagem negativa. Porque se esse não é o Israel de Deus, por que tentaram eliminar eles então? Por que destruíram ele nos anos 70? Na Santa Inquisição, que eram caçados como os bichos da terra, como os hereges da terra. Quando o inimigo julga, fica mais difícil, porque o inimigo cria narrativas mentirosas. Porque a sentença já está na cabeça do inimigo para julgar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. Mas por isso nós temos que orar, estar apresentando todos os dias a Deus as nossas necessidades, a necessidade da obra do Criador aqui na terra. Nós temos que estar apresentando a Deus, porque Deus, na verdade, é o verdadeiro guardião dessas coisas. É Deus que nos orienta, é Deus que abre os nossos olhos, é Deus que nos faz entender a sua palavra nos últimos dias. Porque são muitos os inimigos, são muitos os inimigos, mas a profecia é uma só. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Então, o inimigo luta contra essa profecia para apagar este nome sagrado. E que esse nome venha a ser restaurado na mente de muitas pessoas. Que as pessoas, às vezes, hoje estão enganadas. Às vezes, hoje são inimigas de Deus. Que é uma base bíblica. O apóstolo Paulo era inimigo de Deus. Ele ia para uma missão para perseguir e matar os servos do Criador na terra. E o que aconteceu com ele lá em Atos 26? Teve um encontro com o Criador. Atos 26, 14 diz que o Criador falou com ele em línguas hebraicas. Se ele falou em línguas hebraicas, ele falou o nome da imagem romana, criada na Santa Inquisição? Não. Se ele falou em línguas hebraicas, ele falou Yehoshua. Estão ouvindo? Atos 26, 14. Estuda aí na sua Bíblia, leia a palavra de Deus
e começa a entender de Deus. Porque esse mesmo livro, assim está escrito. Aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. E quem não é de Deus, com certeza não vai ouvir e vai ser enganado pela igreja da Santa Inquisição, pela igreja de Roma, pelos falsos profetas, pelos pastores de Roma, que aí estão. Eles ganham salário, eles são pagos para mentir para vocês. Eles são pagos para enganar vocês. Né? Mas o nosso Senhor Yahushua disse, de graça recebeste, de graça dai-vos. Entendeu? Esse é o evangelho da salvação dos últimos dias. É o evangelho que não é comprado, não é pago, não é vendido. Você entendeu? Esse é o evangelho que o apóstolo Pedro disse. Não foste com ouro, não foste com prata, não foste com pedras preciosas, que foste comprado da sua vã maneira de viver, mas foste comprado com o sangue do Senhor Yahushua lá no madeiro. Você entendeu? Então é um evangelho que não se comercializa, não se vende, não se compra, mas é o evangelho do Senhor Yahushua, disse que de graça recebeste, de graça dai-vos. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento deste Deus que fez os céus e a terra e fez Israel. Israel permanece por causa de Deus. Quando eu vejo Israel, eu penso, realmente Deus protege os perseguidos. Né? Que o inimigo muitas vezes tentou eliminar esse povo. Muitas vezes tentou apagar esse povo do mapa, que apagando Israel, apaga a língua hebraica, apaga o nome sagrado, apaga as coisas do Criador. Aí os seus dogmas ia reinar. O nome da sua imagem ia reinar na terra aqui. Mas fique com essa palavra, estuda mais, cresçam nesta graça e nesse conhecimento bendito desse Deus eterno.